Bem-vindos. Hoje vamos explorar uns textos bem interessantes sobre como viver a fé, a questão da riqueza, o serviço. São leituras da 24 a Semana do Tempo Comum. Temos aqui connosco o material de um devocional, o Nova Nota. Basicamente são passagens da primeira carta a Timóteo, Salmos e também do Evangelho de Lucas. Tudo relacionado com 2 dias da semana litúrgica. E a nossa ideia, como sempre, é perceber o essencial. Que orientações é que estes textos dão para a vida de fé lá no início do cristianismo? Como é que eles sugerem lidar com tentações tipo o dinheiro? E o que dizem sobre perdão, sobre serviço? Ok, vamos descompactar isto. Vamos começar por Timóteo, a primeira carta. É curioso aquele conselho direto, não é? A Timóteo, que parece que era jovem. Ninguém te despreze por ser jovem. Exato. Mas o foco é ser um exemplo. Exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Quer dizer, não basta ter o título. E insisto muito na dedicação. Leitura, exortação, ensino. E aquele aviso, não descuides o dom da graça que recebeste. Parece que há aqui uma tensão, não é? Entre a autoridade e a necessidade de aprovar sempre. Sim, essa tensão é fundamental. Quer dizer, o dom da graça não é tipo um cheque em branco. A validação vem do exemplo concreto, do dia a dia. Pois, e a nota da fonte até alarga isto, não é? Sugere que o chamado ao exemplo é para todos, embora o peso seja maior nos líderes, claro. A perseverança é a chave. Assim te salvarás a ti mesmo e também àqueles que te escutam. Hum, Mostra que a liderança espiritual tem consequências sérias, para o líder e para a comunidade. E isto liga-se bem à outra passagem, 1 Timóteo 6, onde o homem de Deus tem que fazer duas coisas: fugir de certas coisas, sim. e já vamos ver quais, como a cobiça, e procurar ativamente outras: justiça, piedade, fé, amor, firmeza. Não é uma fé parada, é mesmo um bom combate, uma luta. E essa luta pela integridade fica ainda mais nítida quando vemos as críticas aos falsos mestres, ali em Timóteo 6, versículos 3 a 5. A descrição é dura. É cáustica, sim. Diz que são gente obcecada pelo orgulho, ignorante, que gosta de questões e discussões de palavras. Não parece ser só uma diferença de opinião. Não de todo. O texto diz que isso gera invejas, contendas, insultos e acusa-os de terem a mente corrompida e de fazerem da piedade assunto de lucro. Essa parte é forte. O que seria isso na prática? Usar a piedade para lucrar. Olha, é uma acusação grave. Podia ser, sei lá, cobrar por ensinos que não valiam nada, explorar a boa-fé das pessoas para benefício próprio. Chada de devoção para ganhar status, influência e depois tirar vantagens disso. O ponto central parece ser a motivação. A fé não está ao serviço de Deus, mas do ego e do bolso. Entendo. Sugere que a corrupção da doutrina e a corrupção moral ou financeira muitas vezes andam juntas, e isto cria um contraste enorme com o desapego que a carta vai defender logo a seguir. Exatamente. E isso leva-nos direitinhos à questão da riqueza. A primeira carta a Timóteo 6, 9 e 10 é, uau, implacável. É muito forte. Diz que, os que querem enriquecer caem em tentação e em muitas concupiscências loucas e perniciosas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Não é só um risco, é quase descrito como uma desgraça certa para quem só pensa nisso. Pois, E depois a frase famosa, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. E conclui que por causa dela, alguns se desviaram da fé e se magoaram a si mesmos com muitas dores. É quase uma descrição do tormento que a ganância traz. O que é fascinante aqui, pegando no que vizias, é como o texto apresenta a cobiça. Parece menos um pecado isolado e mais uma armadilha mental existencial quase. Sim, é uma armadilha. O desejo de ser rico, mais do que ter dinheiro, é que dispara tudo. Obscurece o juízo, concupiscências loucas, leva a fazer asneira, perniciosas, e o resultado é a ruína e o sofrimento. Perdição, muitas dores. Uhum. E a alternativa não é necessariamente ser pobre, mas ter uma atitude diferente. É grande fonte de lucro a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. A lógica é muito terra a terra, não é? Porque nada trouxemos para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Exato, a realidade básica. Portanto, a sabedoria está em contentar-se com o essencial. Tendo, pois, sustento e com que nos cobrirmos,
Estejamos com isso contentes. É um apelo a alinhar as prioridades com o que realmente importa em vez de ficar preso a desejos materiais sem fim. E essa ideia do desapego, da inutilidade da riqueza aqui na Terra, ecoa de forma tão poética e forte no Salmo 48 ou 49? Sim, esse salmo é incrível. O salmista pergunta, tipo, porquê é que hei de ter medo quando me cercam os que confiam nos seus bens e se gabam das suas riquezas? A resposta é, não há motivo. Porquê? Porque, como diz o Salmo, ninguém pode remer o seu irmão ou dar a Deus o resgate por ele. O dinheiro não compra nada contra a morte. Os ricos não verão a luz e, ao morrer, nada levará consigo. É o grande nivelador. Uhum. E aquele refrão que a fonte cita, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, tirado do Sermão da Montanha, dá a outra face da moeda. A felicidade verdadeira, o reino, não está em acumular, mas na humildade. Precisamente, o salmo é como um comentário musical, teológico, àquilo que Timóteo avisava. Torna a mensagem universal. Não interessa quão rico ou poderoso sejas. A morte chega para todos. E o dinheiro aí não vale nada. Nada. A glória do mundo o passa. Não tem valor eterno. E ao pôr isto ao lado da bem-aventurança dos humildes de espírito, o texto sugere que a segurança a sério, o verdadeiro reino, é para quem não se apoia nas coisas, mas numa relação certa com Deus, com humildade, com desapego. Sim. Reforça a ideia de que a ganância não é só perigosa, é irracional quando se pensa bem. Mudando agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 7. A cena é outra, mas talvez o fundo não seja assim tão diferente. Temos aquela cena, marcante, Jesus vai jantar à casa de um fariseu, Simão, e enquanto estão lá, entra uma mulher conhecida como pecadora. E o que ela faz é, uau, põe-se aos pés de Jesus, por trás, a chorar, as lágrimas dela molham os pés dele. Sim. Depois solta os cabelos, que devia ser um choque socialmente, para secar os pés, beija-os sem parar e unge-os com perfume caro de um vaso de alabastro. É uma demonstração enorme de emoção, de Sim. devoção. Enorme. Mas o anfitrião, Simão, vê aquilo e pensa, se este fosse profeta, sabia bem quem lhe está a tocar, que é uma pecadora. Sim. O julgamento dele é silencioso, mas está lá. E aqui é onde fica realmente interessante a resposta de Jesus. A resposta de Jesus é genial. É psicologia, é teologia, é pedagogia, tudo junto. Ele não ataca Simão diretamente pelo julgamento. Não. Conta aquela parábola. 2 devedores, um devia imenso, outro pouco. O credor perdoa aos dois e pergunta, qual deles o amará mais? Simão, se calhar ainda sem ver onde aquilo ia dar, responde o óbvio, acho que é aquele a quem mais perdoou. Resposta lógica. E aí Jesus vira o espelho para ele. Compara, ponto por ponto, a falta de cuidado de Simão com os gestos exagerados da mulher. Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-os com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Oi? Não me deste um beijo, mas esta não parou de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com perfume. A diferença não é só no fazer, é na intensidade, na motivação, no amor. Deve ter sido arrasador para o Simão ouvir aquilo. E a conclusão de Jesus amarra tudo. Os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Parece que há uma ligação direta, não é? Entre saber que precisamos de perdão e a capacidade de amar assim. Exato. E depois, o clímax. Jesus vira-se para a mulher. Os teus pecados te são perdoados. Imagina o choque dos outros convidados. Quem é este que até perdoa pecados? Perceberam logo o que aquilo implicava. Claro. Mas Jesus foca-se nela. A tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé dela, que se viu naquele ato de amor e arrependimento, é o que a salva e lhe dá paz. E se ligarmos isto ao quadro geral e à nota de reflexão da fonte, o impacto fica ainda mais claro. A nota fala em testemunhar com gestos concretos a experiência de Cristo e diz que isto nasce de reconhecer que somos pecadores e da experiência do perdão. A mulher, nesta história, é o exemplo perfeito disso. O que ela faz não é para comprar o perdão, é a expressão espontânea, grata, de um coração que já se sente tocado pela graça, pelo amor de Jesus, mesmo antes das palavras dele. É a consequência, não a causa. Exatamente. O muito amor dela é a consequência do perdão que ela sentiu ou intuiu. Por outro lado, Simão, talvez preso na sua justiça própria, nas regras, parece incapaz de ver a sua própria necessidade. Por isso, a hospitalidade dele é formal, mínima. Ele não mostra amor que vem da gratidão porque talvez nem sinta que precisa assim tanto de ser perdoado. Faz sentido.
Isto sugere que a nossa capacidade de amar a Deus e aos outros está mesmo ligada à humildade de reconhecer a nossa fragilidade, a nossa dependência da misericórdia. E continuando em Lucas, logo a seguir, no início do capítulo 8, há uma passagem curta, mas que dá uma luz interessante sobre o grupo que andava com Jesus. Sim, aquela dos versículos 1 a 3. Descreve Jesus a andar pelas cidades e aldeias a anunciar o reino de Deus. E quem está com ele? Os 12, claro, mas também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos maus e de doenças. E no meio algumas, Sim, Maria Madalena, da qual saíram 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras. e o detalhe-chave que às vezes nem reparamos, está no versículo 3, estas mulheres lhes prestavam assistência com os seus bens. Isto é notável. Porquê? Bem, por várias razões. Primeiro, mostra que o grupo de Jesus era mais variado do que imaginamos. Mulheres de origens diferentes. Maria Madalena, com um passado complicado, e Joana, ligada à corte de Herodes. Segundo, e talvez mais importante, revela que o ministério de Jesus e dos 12 dependia, em parte, do apoio material, financeiro destas mulheres. Numa sociedade onde os homens controlavam quase tudo, isto era, talvez, contracultural. Pois era. Elas não eram só seguidoras passivas, eram patrocinadoras ativas da missão. E isto liga-se ao tema do serviço prático, da ação concreta que vimos em Timóteo. Servir o reino não era só pregar, era também tornar possível que a pregação acontecesse. É uma forma de discipulado muito ativa, essencial. Então, se tentarmos juntar isto tudo, o que é que salta à vista destas leituras? Parece que temos um retrato com várias facetas do que é viver a fé a sério, não é? Sim, multifacetado. Por um lado, um apelo forte à integridade, ao exemplo na liderança, como em Timóteo. Com avisos muito sérios contra a hipocrisia, o orgulho, usar a fé para proveito próprio. Por outro lado, uma crítica enorme à ideia de acumular riqueza, de confiar nela. O desapego, o contentamento aparecem como virtudes-chave em Timóteo e no Salmo. Exato. Depois, aquela profundidade toda, emocional e teológica da cena em Lucas 7, liga de forma tão clara a consciência do pecado, a experiência do perdão e a capacidade de amar de forma extravagante, grata. Uma ligação fortíssima. E, por fim, o reconhecimento do papel importante, mesmo que talvez esquecido, do apoio prático, material, como o das mulheres em Lucas 8. Tudo isto aponta para uma fé que é interior e exterior ao mesmo tempo. Sim, integrada. Exige piedade a sério, mas também uma conduta ética que se veja. Requer humildade, saber que precisamos da graça, mas também serviço ativo, generosidade concreta. Não é uma fé aos pecados, parece que tem de entrar em todas as áreas da vida. Isto levanta uma questão importante para quem nos ouve hoje, não acha? Os textos dão-nos exemplos fortes, tanto da transformação interior que rebenta em atos de devoção pessoal intensa, como a mulher aos pés de Jesus, Sim, um exemplo claro. quanto da necessidade de uma conduta exterior consistente, de um serviço que continua, de um exemplo público, como se pedia a Timóteo e como as mulheres praticavam ao apoiar o ministério. Como é que nós, hoje, gerimos a tensão que pode haver entre estas duas coisas? Como é que equilibramos a expressão da fé em gestos fortes, talvez raros, mas significativos, com a disciplina do dia-a-dia, de uma conduta certa, de um serviço constante, que se calhar é menos vistoso, mais rotineiro? É uma boa pergunta. Será que estes textos sugerem que uma coisa é mais importante que a outra? O fervor interior versus a ação exterior? Ou apontam para uma integração, onde uma coisa alimenta a outra? Como garantir que a nossa experiência de fé, de perdão, se traduza não só em momentos altos, mas numa vida de serviço e exemplo consistentes? E o contrário também. É um desafio, sem dúvida. É uma reflexão desafiadora sobre como é que a fé, vivida por inteiro, se mostra no mundo real, no nosso dia-a-dia.